a gente tem aqui uma futura mãe, uma mãe e uma potencial mãe. Eu falo, não, gente, já é mãe mesmo, não sei o que, só pra... E aí, mulherada, começando mais um Roda de Saia, e hoje a gente vai falar sobre maternidade e carreira. Não sei se você aí do outro lado é mãe, mas muitas vezes é complexo, né, fazer esse equilíbrio entre a vida pessoal, a vida profissional, ainda mais quando tem aí uma maternidade que envolve várias outras coisas. Então eu tô aqui com duas mamães pra gente falar sobre o tema de hoje. Bora lá? E aí, meninas? Como vai ser o dia de hoje? Hoje é o dia de um tema bem interessante, né? Ainda mais falando de nós três, né, Dai? Oi, meninas. Nem fale. Eu sou encantada com o tema de maternidade. Fala que eu já nem lembro mais como era a minha vida sem meu filho, que só tem 2 anos, mas parece que ele já tem muito mais. Então é um tema que eu gosto muito. Mas vale lembrar que o quê, né? Que eu sou uma mamãe, né, de um filho de 2 anos. A Juju é uma mamãe, quase mamãe já, né, Juju? Quase aí chegando, quase saindo do forninho. Mas quase, a gente né? tem... A quase mamãe, né? Quase. Na verdade já é mamãe, né? Porque já tá na barriga, já é mamãe, né? Só não conhece ainda, né? Mas já é mamãe. Mas a gente tem uma mamãe em potencial também, né, Juju? E a Jaque, como é que fica nessa história toda, nesse papo? Né, Jaque? E aí, quando que vem o baby? Olha, daqui a alguns meses, né? Gente, a Jaque não é mais mamãe em potencial? Conta pra gente, Jaque. Não, é uma mãe, agora é mãe de verdade. Olha só que loucura, gente. É tão doido até falar sobre isso, porque eu vou contar, acho que quem me acompanha nas redes sociais sabe que foi sempre um tema que eu sempre falei, não vou ser mãe. Mas enfim, a gente não tem controle de nada nessa vida. E, enfim, sou uma mãe de uma menina. Então, agora que a gente está gravando, nesse exato momento que a gente está gravando, eu estou com 16 semanas, então aí 4 meses. E então estou entrando pro time das meninas, né? Então a Júlia puxou a fila, né? Eu falei, a Júlia tomou água do Roda de Saia. E a Dai já chegou com o Vicente. Então, gente, o Roda de Saia é um negócio meio fértil, eu diria. Muito legal, gente, muito legal. Mas agora o nosso universo também é rosa, né, Juju? O nosso universo só é azul, né, dos menininhos. Né? Pois não, tô me acostumando com esse mundo. Né? Tô me acostumando com esse mundo azul, porque eu sempre fui tão do rosa, tão do time do rosa, que quando eu descobri o sexo do bebê, né, do Davi, pra mim foi uma coisa assim, nossa, gente, mas não é uma menina, tem certeza? Porque eu sempre tive tanta certeza que quando eu ficasse grávida, eu seria uma menina, que às vezes eu me pegava assim e falava, gente, não é possível. E hoje ainda não nasceu, né? Então a gente, quando ainda olha um macacãozinho, uma roupinha na internet, eu falo, o rosinha é tão bonitinho, não, mas o azul é engraçado. Gente. Criança realmente muda a nossa vida, muda a nossa carreira, muda a nossa forma de olhar. E com certeza o pessoal fala, né, que o melhor presente da vida, né, a gente muda muito, é sendo mãe, e é verdade. Você sabe, quando teve a maternidade, o pessoal falava pra mim, até quando eu tava grávida, né? Falava, só quem é mãe vai entender, só quem é mãe vai entender. Eu falava, gente, as pessoas estão me menosprezando a minha capacidade de empatia, de me colocar no lugar do outro, né? Como se eu não tivesse. E realmente, gente, assim, a gente sabe muito mais quando a gente se torna mãe, né? Então, a mãe, porque a gente tem vários desafios, já começa na gravidez, né? Então, assim, a expectativa, né? Quando a gente está gerando uma criança, 9 meses, a expectativa da gravidez, a expectativa de estar trabalhando, conciliando alimentação, né? Exercícios, cansaço, sono, porque muda muito, né? Como é que vocês estão, meninas, aí? Olha, Dai, é tão interessante, né? Quando você falou esse tema, assim, né? Estão menosprezando a minha empatia e tal. E sabe que eu percebo que hoje eu sou uma pessoa muito mais empática, assim, olha que a bebê nem nasceu ainda, mas eu percebi essa mudança. E assim, eu venho até em público aqui pedir perdão para todas as mães, porque eu fui aquela pessoa, sabe, que quando alguém no trabalho chegava para mim e falava, estou grávida, eu, que legal, e já no meu pensamento virava, puta merda, e agora, como que vai ser?
Se a pessoa vai passar mal, ela vai ter que, às vezes, né, não vai conseguir trabalhar da mesma forma que trabalhava antes, depois vai ter licença maternidade. Então, assim, mães, me perdoem por ter tido esses pensamentos, mas hoje, quando eu descobri que eu estava grávida, eu me vi exatamente com esses mesmos pensamentos. Puxa, como eu vou trabalhar? Como eu vou dar conta de tudo isso? E assim, como eu estava até falando antes, eu posso me dizer, né, que eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu trabalho de casa, eu consigo comer a minha comidinha. Então, né, a fase do enjoo foi muito mais fácil, né, comparado com as pessoas que às vezes têm que comer na rua, estão na rua andando, né, a gente sente muito sono. Então, é um privilégio, mas ao mesmo tempo também vem um sentimento de culpa. Não sei se, Ju, você também teve esse sentimento aí na gestação, de nascer uma mãe, nasce uma culpa, já que você tá falando, assim, desse privilégio, né, de trabalhar em casa, não é, eu vejo muito disso, assim, você tá com vontade de comer alguma coisinha, você consegue correr na cozinha e fazer, né? E mais do que isso, aquele primeiro trimestre, você ainda tá, né? Ah, não, você já saiu, você tá na 16ª semana, acho que já... Gente, isso é outra coisa que só também, quem engravida, quem é mãe que entende, quantos meses você tá? Vou só perguntar, quantos meses você tá? Eu não sei, eu tô de 26 semanas, entrei hoje. Porque é uma coisa muito complexa, né? Você fica dando um nó na cabeça. Mas mais do que isso, o primeiro trimestre que eu tava falando, cara, é um sono que eu tive, mas um sono, assim, absurdo, que eu me senti, assim, quase uma inválida depois do almoço, assim, eu comia, terminava de almoçar, me batia um sono que se eu não deitasse, pelo menos, assim, uns 30 minutinhos, gente, eu ficava imprestável. Então, assim, como, graças a Deus, né, assim, essa pandemia, você vê que, assim, eu sempre quis ser mãe, sempre tive vontade, né, de engravidar e tudo, e sempre acabei postergando por conta do trabalho, né? A Jaque estava falando que quando a gente acaba contando a gestação, né, contando sobre a gestação dentro do ambiente de trabalho, a gente sofre, né, um certo preconceito, né, e até às vezes não é um preconceito, mas de repente logo uma reação das pessoas não são muito positivas, né? Então, por isso, esse é um dos motivos, lógico, que eu acabei postergando a minha gestação. E disso que você estava falando, Jaque, de sentir a culpa, eu senti um pouco. Eu não posso dizer que eu sou a pessoa que ainda me sinto essa culpa muito grande ainda, talvez depois que o Davi nascer venha essa culpa gigantesca, mas no momento, assim, no começo de pandemia, no começo da gestação, vocês não sabem, né, mas em abril do ano passado eu tive uma gestação e onde ela não evoluiu, então eu perdi um bebê em abril do ano passado e foi um momento, assim, muito difícil, mas é uma coisa que é difícil, mas a gente aprende a lidar e passa, é uma coisa que vai ficar guardadinha aqui para sempre dentro do meu coração, né, que eu acho que também isso é outra coisa que só quem passa sabe exatamente o que é. Então, e aí quando eu fiquei grávida do Davi, eu descobri em outubro, mais ou menos, de 2020. Um excelente mês, né? Um excelente mês, né, Dai? É o mês onde a Dai completa aniversários. Então, veio uma coisa assim, tipo, tudo misturado, junto e misturado, né? Assim, pandemia você já tem que ficar em casa. Aí, gestação, você também já não pode fazer um monte de coisa. Um acúmulo de coisas negativas, assim, sabe? Onde você só enxergava aquela coisa. E eu comecei a pensar, falei, putz, será que eu fiz certo? Será que eu não me antecipei demais? Será que... E vem aquelas dúvidas, né? Nem tanto uma culpa, mas umas dúvidas, você fala, putz, grila, será que era o momento, né? Vocês passaram por isso também na gestação de vocês? Com certeza. E às vezes você não sabe nem mais quem você é, o que você faz, até de questão de trabalho, de vontade, parece que tudo meio que perde o sentido, as coisas meio que outras coisas vão tomando um valor maior, uma proporção maior, outras vão perdendo. Então vocês também é assim, não? Sim, eu falo que a maternidade, na verdade, Ju, assim, é como se fosse a linha da tua vida, uma portinha fechada. Você não sabe o que tem do outro lado. Tem mães que vão ter muita facilidade para engravidar. Tem mães que não querem ter filhos e vão engravidar. Tem mães que, né, tem mulheres, na verdade, né, que de repente o parceiro não quer,
ou de repente, né, engravidou sem mesmo ter uma estrutura familiar sólida, ou até mesmo decorrente de outros fatores que a gente sabe, de abusos, enfim, né? Então, a maternidade, eu falo que é sempre uma portinha, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu, por exemplo, eu não passei mal, né? Eu não tive nada assim de enjoo, poucas coisas, para não falar que eu não tive. Mas ele requer, sim, gente, o pessoal fala, mas gravidez não é doença. Não, gravidez não é doença, mas ela requer cuidados especiais. Porque imagina, a gente é um corpo que está gerando uma vida dentro. Então, automaticamente, você tem menos oxigênio na tua cabeça, né? Circulando, porque você tem que fazer a máquina girar. Você tem que demandar um esforço imenso, né? Do seu corpo, do seu intelectual, você fazer as suas atividades. Então, dependendo dessa profissional, né? Se ela faz muitas atividades braçais, né? Se ela fazer uma limpeza, se requer alguma coisa com esforço físico. Uma fisioterapeuta, por exemplo, uma dentista, né? Que dependendo da posição, né? Comprime um pouco a barriga. Não é doença, mas vai requerer cuidados. Por quê? Porque aperta, porque dá dor nas costas, porque dá dor no peito, porque dá dor de cabeça, porque dá uma série de coisas. E isso no dia a dia nem sempre todo mundo entende, né? O pessoal fala, a mulher tá grávida, dá um lugar para ela sentar no ônibus só por educação. Não, não é só por educação, porque o centro de gravidade dela é diferente, o ônibus frear, ela vai cair, né? E isso, infelizmente, assim, não é todo mundo que tem essa empatia. E o que a Jaque contou, eu também passei por isso, tá, Jaque? A gente tá juntas nisso, né? As pessoas falavam pra mim assim, nossa, Daiana, eu tô grávida. Eu falei, que legal, mas na minha mente já tava lá o lado prático, né? Poxa, o que já fazer? Vai ter que repor, vai ter que treinar, vai ter que fazer alguma coisa. E na verdade aquela mulher, ela tá passando por uma transformação muito intensa, gente, de corpo e também de incertezas, porque a gente não tem controle de nada, né? Então eu não sei como é que vai ser minha carreira, eu não sei como é que vai ser a minha casa, eu não sei se eu vou colocar o berço, eu não sei se eu vou conseguir pagar as fraldas, eu não sei se eu vou conseguir amamentar, eu não sei se meu marido ou o pai da criança, enfim, vai ajudar. Então tem uma série de fatores envolvidos. Eu acho a gravidez assim linda, gente, mas a gente não pode romantizar e dizer que é um cenário perfeito, que é uma vida, não, porque a gente tem uma série de coisas que passam por ali, né? E eu imagino vocês, né? Além de tudo isso, ainda tem a cerejinha da pandemia, né, que por um lado, para algumas mulheres deve ter sido muito bom poder ficar em casa, mas para outras também mexe muito mais com o emocional, né, um emocional que na própria gestação já mexe com as nossas incertezas, né. Como é que vocês estão aí, meninas? Contem para mim essas gravidinhas. Olha, eu vou falar do lado bom e do lado ruim, né, que a gente estava falando. Eu vejo nessa questão da pandemia, assim, um lado bom, que nem meu esposo fica em casa. Então, é super bom. Eu tenho uma companhia. Antes eu ficava muito tempo sozinha. Então, ele é minha companhia no almoço, no fim do dia. Então, naqueles dias que a gente não tá muito bem e tal. Então, eu acho que isso me ajudou muito. E a gente até brinca, né? Filha da pandemia, né? Porque a pandemia acho que estimulou aí muita gente, né, a engravidar. O lado que eu vejo, né, de negativo da pandemia, claro que é isso, né? Acho que a gente tem muita vontade eu sou muito da rua, né? De estar fazendo coisas. Acho que isso também dá vontade de ver, de compartilhar. E daí a gente já começa a pensar, vamos fazer o chá. Ai, não dá pra fazer o chá. Vamos fazer, né? Eu sou muito festeira, vamos fazer o chá revelação. Nossa, e aí não dá pra fazer. E, enfim, acho que essas coisas têm o lado ruim. E acho que uma coisa que você falou, né, dessas expectativas, como eu sempre tive uma conexão com um trabalho muito forte, eu falo assim, não, ela vai nascer em agosto, em setembro eu tiro esse mês off, e em outubro eu já tô voltando. E aí muita gente fala, não, você não vai conseguir, não sei o quê. E aí eu fico, gente, eu coloco essa expectativa, mas eu não sei se isso vai se realizar, porque eu não sei como que vai ser. Eu vejo que a maternidade é uma expectativa sem muita propensão de que isso se torne uma realidade real, e uma coisa que você pode até fazer um plano, mas muito assim, um plano que vai mudar, porque não depende mais só de você, depende de um serzinho que tá vindo e que você não sabe como que vai ser. Se vai chorar muito, se vai ter cólica, se vai dormir, se não vai dormir. Enfim, acho que tudo isso são dúvidas que pairam. E como eu sempre tive uma mente muito pro trabalho, vem esses movimentos, mas eu sempre falo, não, tudo bem. Se não, eu já coloco assim, eu quero isso. Mas tudo bem, se não der, eu vou ir pro plano B. Então, acho que esse é um movimento que acontece acho, com todas as mães, né? Mas cada uma com áreas diferentes da vida, com intensidades diferentes, né, Ju? Nossa, Jaque, total, você tá falando disso, assim, da falta de controle que a gente tem, né, sobre a nossa vida mesmo.
E no final do ano, eu sempre, quando chega final de ano, eu fico assim um pouco mais introspectiva, pensando em como foi o ano e tal, e cheia de pensamentos, e eu comecei a refletir, cara, 2020 foi um ano assim que eu não tive, parece que assim, era Deus mostrando assim, amiguinha, você não tem controle sobre nada na sua vida, assim, porque desde de janeiro até o final do ano, tudo que eu programei, ou que eu desejei, ou que eu até programei em alguns aspectos, tudo foi o oposto. Em janeiro a gente fez uma viagem no começo do ano pra praia, a gente ficou 10 dias na praia, eu tive um problema de saúde, que não conseguia, a metade do tempo eu não conseguia aproveitar. Aí depois em abril, maio mais ou menos, veio a gestação, que não foi pra frente, né, então perdi um bebê. E aí depois eu tive um problema no estômago, que também foi um tratamento gigantesco, de 4 meses, assim, tomando antibiótico, um negócio super pesado. E até o vestido que eu comprei pra passar o Natal, eu não consegui passar o Natal, eu tive que passar, acho que foi Ano Novo, sei lá, eu usei durante a semana, porque fez um mega frio aqui em São Paulo. Você entendeu? Eu passei de casaco de inverno no final da ceia, assim, de Natal. Eu passei de casaco, de tão frio que tava. Então, assim, meio que parece que essas coisas veio acontecendo meio que pra eu me preparar psicologicamente, sabe? Pro novo, pro que está por vir, né? Porque a gente não tem controle de nada, né? Eu tô na 26ª semana agora, tô cheia de expectativa, buscando o máximo de conhecimento possível sobre rotina de sono, de bebê, que eu, conversando com as mães, eu vejo que, assim, um dos principais fatores que geram um estresse e que até atrapalham, né, a vida do casal e da família e tudo, é a privação do sono, né? Com certeza. Você. A Day vai saber falar melhor do que qualquer um aqui, né? E a outra questão é a amamentação, né? Que é uma coisa que eu sempre achei linda, sem romantizar, mas eu sempre achei o fato de você poder gerar o alimento para o seu filho, eu sempre achei fantástico essa relação, sabe? E até essa conexão entre mãe e filho, eu sempre achei lindo. Então é uma coisa que eu quero, que sempre quis, então eu tenho buscado muito conhecimento sobre isso. Mas eu procuro me colocar, pensar assim, que isso não depende só de mim. Eu vou buscar conhecimento, mas pode ser que aconteça alguma coisa e eu não consiga amamentar e meu filho fica acordado a madrugada inteira, né, Day? Com certeza. Gente, eu sempre falo, essa maternidade é aquela portinha fechada, não tem plano de cargos e salários, né? A gente não vai ser promovida, não tem descrição de atividade, e cada criança é uma criança, cada mãe lida de uma forma, tem umas que mexem mais com o emocional, tem outras que mexem mais com a parte física, tem umas que têm algumas prioridades, outras têm outras, umas querem cesárea, outras querem parto normal, uma quer amamentar, outra não quer, uma quer usar fralda de pano, outras quer não, é meio ambiente, fralda descartável, né? Então, assim, eu falo que a maternidade também, gente, ela é democrática. Por que é democrática? Você vai criar teu filho do jeito que você quiser e do jeito que você puder. E ele vai te amar loucamente, você vai ser a melhor mãe do mundo, você vai ser a melhor profissional do mundo. Porque não é fácil realmente a gente ser mãe, ser profissional, ser esposa, ser mulher, né? Mas a gente, graças a Deus, a gente foi abençoado, que a gente tem essa habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E a gente não vai dar conta de tudo, né, gente? Assim, que a gente estava comentando um pouquinho antes, né, em relação à dupla jornada. Meu filho hoje tem 2 anos. Essa noite, por exemplo, ele não dormiu. E no outro dia, você tem que estar ali bela, linda, né, maravilhosa, com um sorriso no rosto. Vamos trabalhar, vamos ver o problema dos outros, vamos resolver situações. Aí tem que preparar o almoço, aí tem que preparar ali PC médico, tem toda uma rotina. E eu penso realmente assim, gente, não é porque é bebê, vai ser para sempre. Eu escutava minha mãe falando isso, né? Quando vocês iam pra festa, eu passava a noite em claro preocupada com vocês. E eu pensava, que horror, né? Perdeu a noite de sono, né? Mas na verdade é porque a gente não é mãe, a gente não se coloca essa preocupação. O amor, ele também vem proporcional, gente, o grau de responsabilidade, porque você é responsável por aquela pessoa, você quer fazer o melhor por aquela pessoa, né? Então você quer ser a melhor profissional, você quer dar a melhor terapia, você quer dar a melhor alimentação, tudo que for melhor para ele, né? E o que eu digo assim é que a gente vai oferecer o que a gente puder, o que tiver ao nosso alcance, né?
As minhas avós, minhas bisavós não tiveram metade do que a gente tem hoje, né, gente? Imagina, a Juju tá aí no meio da gravidez, já fez até curso de sono, né? Antigamente era na raça mesmo, né? Era no instinto, né? E tá tudo bem, né? Mas assim, realmente assim, ter esse dia, agradecer, Feliz Dia das Mães para todas as mães que acompanham a gente aqui. Não se cobrem, né? Não pensar que podia ser melhor ou pior, né? A gente tem realmente o filho que a gente merece, que faz a gente crescer muito, né? Porque o amor, ele é gratuito, né? Eu tô dando amor para ele, não vai vir nada de volta, né? Não deveria, né, exigir nada de volta. Mas a gente evolui muito, 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 muito. E depois do primeiro filho sempre vem a pergunta, né? E daí, Juju, você já pensa em ter segundo? Já? Você quer ter quantos filhos, né? Vocês já estão passando por isso, meninos? Ou ainda não? Pior que, assim, eu sempre conversei muito com isso sobre meu marido. Sempre conversei muito sobre isso com meu marido, né? Assim, de ter filhos e tal, e quantos. Mas hoje eu já não sei. Eu sempre falei que eu nunca me vi mãe de um filho só. Mas aí eu não sei. Primeiro que assim, é uma dúvida gigantesca, né? Até outro dia eu postei umas fotos eu grávida. Eu falei, eu não vou colocar legenda porque eu escrevi e apaguei 10 vezes. Então vai sem legenda, porque é uma indecisão que toma conta do nosso ser, né? Sim. Então, mas eu... Cara, eu não sei te falar. Eu até tenho vontade, mas não sei se eu vou ter outro filho, não. Deus é que sabe. Você pretende já que ter outro filho? Você, Dai, você pretende também ter outro? Olha aí, pra Jaque, né? Eu acho que não, viu? Só se eu me surpreender muito, porque eu tenho 2 amigas minhas que eram assim como eu, que não queriam ter filho e tal, de que tiveram, porque o marido queria muito, então uma situação muito parecida com a minha. E depois que elas tiveram o bebê, elas ficaram pro marido, vamos ter mais um, e o marido que não quis. Aí eu falei, pode ser que aconteça isso comigo, não sei. Eu ainda hoje eu falo, não, imagina, passar... Porque assim, eu vejo que eu sofri muito, acho que eu sofri tudo que uma grávida tem, né? De enjoo, de dor de estômago, de sono, de tudo. Então eu falo, não, passar por tudo isso de novo. Então eu não sei. De verdade, assim, é uma pergunta que não tem resposta, porque como foi uma coisa que eu nunca parei para pensar na minha vida, quando eu descobri que eu estava grávida, até falei pro meu esposo, pode ser gêmeos, porque eu tenho recorrência na família de gêmeos. Eu falei, nossa, vai ser super legal, gêmeos, pronto, 2, feito. Aí agora não é, né, uma menina, eu falo, não, gente, acho que é para ser só uma mesmo, não sei o quê, quem sabe, eu tenho muita vontade de adotar. Então, quem sabe um segundo filho ou filha, né, seja adotada, que isso eu sempre tive muita vontade. Então, acho que é uma pergunta assim, que eu vou poder responder, acho que só depois que nascer, assim, depois de alguns meses, acho que eu vou poder ter mais noção. E você, Dai? Olha, você sabe que eu penso assim, que Deus é divino, né, porque Ele apaga da nossa memória algumas coisas. Então, por exemplo, já os primeiros dias que você está ali no pós-operatório, que você está atendendo as suas visitas, né, quando era permitido, quer conhecer seu filho, quer falar sobre seu filho e tal. A gente está no momento, assim, então, de restrição de sono tão grande, com tanta preocupação, porque, gente, nasce um filho, nasce um coque, né, no cabelo, porque você, né, correria, né, nasce uma culpa, sem sombras de dúvidas, né. Então você tá ali com um monte de coisa ao mesmo tempo, e a sensação que eu tinha que nos primeiros 15 dias que o Vicente nasceu, parecia que durou anos, gente, porque o meu dia parecia que tinha 48 horas. Só que hoje, se você me perguntar, Diana, como é que foi nos primeiros dias quando o Vicente nasceu? Eu já não lembro, gente, com tanto detalhe. Parece que apaga da nossa memória, e acho que é isso que faz as mães ter filho novamente, porque a gente não lembra da gravidez. A gravidez, por exemplo, eu já quase não lembro. Então, só lembra das partes boas, né, Dai? Só das partes boas. E acho que isso é um privilégio da gente mesmo, assim, sabe? De fazer esse seletivo. E até em relação ao trabalho, né, gente? Isso é um ponto que acho que é bacana a gente comentar, né? Uma mulher que volta de licença maternidade, daqui a pouco engravida novamente, poxa, de novo, né? As pessoas já pensam com aquela sensação, poxa, né? Vai se afastar, vai treinar, vai, né, de novo.
como se a gente tivesse que realmente, assim, dar um retorno para a empresa, né? Na verdade, é aquele período que talvez você está fora, ou que você está empreendendo, mas o filho você vai carregar para o resto da vida. Então, o que você tem a ver com isso? A pessoa tem 2, você tem 3, você tem 4 filhos, né? Porque exige muito da profissional, né? Uma outra vez também eu li um artigo falando que quem é mãe tem uma habilidade de ter uma produção mais intensa no trabalho. E eu acho que isso é verdadeiro, porque é tanta coisa que você tem que fazer, gente, que a hora que você senta para trabalhar, você não vai ficar um segundo no site de notícias. Você vai lá e, vou correr, vou trabalhar, porque daqui a pouco eu já tenho que dar mamar, daqui a pouco já tem fralda para trocar, já tem papinha para fazer. E acho que isso é uma verdade que a gente ganha. A gente acaba focando muito mais naquilo que é prioridade, né? Não tem muito tempo de fala de mimimi no trabalho. Tá, beleza, o que é para fazer? Então me fala o que eu vou fazer e vida que segue, né? Até porque você também tem um compromisso para honrar, né, gente? Depois de falar que você tem um filho, você olha a sua carreira também um pouco diferente, né? Alguns sapos que de repente pareciam ser tão grandes, eles já não são tão grandes assim, não. A gente com certeza se torna mais empático, mais tolerante, né? Porque a responsabilidade, sem sombra de dúvidas, é maior. Não sei se vocês concordam ou não concordam, meninas? Olha, Day, eu tô no momento assim que eu tô concordando tudo com você, tá? Tô assim, acreditando em tudo que você me diz, já que ainda não passei por isso, né? Então tô acreditando em tudo. Mas o que eu vejo, assim, é uma mudança gigantesca, né? Eu falo que desde as primeiras semanas, assim, que eu descobri a gestação, cara, como muda a nossa cabeça desde o início, o nosso corpo, cara, até os nossos batimentos cardíacos, a nossa quantidade de sangue que a gente tem no corpo. Então, assim, é uma mudança, eu acho que é absurda, né? Não só no nosso corpo, mas na nossa mente. E daqui pra frente é da nossa vida, né? Como eu e Jaque ainda não tivemos ainda, então é uma coisa que a gente só vai aprender, só vai saber realmente quando eles nascerem. Mas o que eu quero até deixar aqui, fechar, eu quero parabenizar todas vocês que estão nos assistindo, vocês que são mães, mulheres, mães ou não, né? Mães de bebês, mães de seus próprios filhos ou mães de crianças que não nasceram de vocês mesmas, né? Seja de pets, né? Que hoje em dia tantas de nós optamos por não termos os nossos próprios filhos, mas cuidar dos filhos de outras pessoas ou de pets, ou seja o que for, mas que dedicam as suas vidas para cuidar de outros serizinhos, né? De outras pessoas. Isso tem que ser visto, isso tem que ser tratado com muito mais carinho, muito mais atenção e muito mais empatia. Eu até trouxe aqui uma poesia curtinha do Mário Quintana, pra gente fechar, ela diz assim: mãe, são 3 letras apenas, as desse nome bendito, 3 letrinhas, nada mais, e nelas cabe o infinito, e palavra tão pequena, confessam mesmo os ateus, és do tamanho do céu, e apenas menor do que Deus. Ai, que lindo. Ai, Ju, é pra fazer chorar. É pra chorar. É pra chorar. Pra chorar. E ela não contou que ia fazer esse poeminha aqui só pra gente chorar, né? É verdade. Eu falo que ser mãe é um processo tão profundo, né, gente, tão intenso, que a gente passa até a olhar para nossa mãe diferente, né? Eu não sei se vocês também passaram por esse sentimento, mas a sensação que eu tenho é que minha mãe nasceu mãe, né? Minha mãe nasceu sendo a minha mãe, né? Como se ela tivesse nascido preparada, né? E todos os medos que a gente tem, que a gente passou, a nossa mãe também passou. E a gente acha que não, né? Acha que ela já nasceu pronta, né? Que ela sabe educar, a gente consegue identificar os erros dela como se fosse muito fácil, né? Assim, é fácil a gente olhar o erro do outro, né? Mas ela passou por todo esse processo que nem a gente passou. Então, uma coisa que eu também acho que é bem verdadeira, sabe, Juju? É assim, a gente se torna uma filha melhor depois que a gente também é mãe. Né? Então, assim, a gente valoriza muito mais a nossa mãe, as noites de sono, né? Deixou a gente, de repente, na creche, numa babá, com febre, com dor, e mesmo assim ainda foi trabalhar. Poxa, tem que dar parabéns para as nossas mães também, porque vocês são uma mulherada. Posso falar palavrão aqui, gente? Ou não? Você vai fazer um bem depois? Uma mulherada da porra, né? Fala de novo.
uma mulherada da Não, a mulherada do óvulo. Ah, do óvulo. Né? Claro, sim, claro, sim. Isso aí, mulherada. Feliz Dia das Mães para vocês. E como a Ju falou, né? Acho que maternando de diversas formas, seja com bebê, seja com um pet, seja com um projeto. Acho que nós mulheres temos essa habilidade de maternar de alguma forma sempre, né? De servir, de acolher, de cuidar. Eu acho que a gente já nasce com esse chipzinho. Então, desejo aí para toda essa mulherada um Feliz Dia das Mães. E olha, marca aqui nos comentários as mamães que precisam ver esse vídeo, né? Já aproveita e também deseja para elas aí um Feliz Dia das Mães. E a gente vai contando aqui a nossa jornada, né? A Dai aí, será que vai ser mamãe, né? Vai ter um bebê de novo? Júlia, daqui a pouco o Davi nasce. E eu ainda, né, tenho um caminho ainda até também o nascimento da minha bebê. Então, a gente vai aqui contando como que tá sendo também a nossa rotina aqui no Roda de Saia. É isso aí, mulherada. E vocês, mulheres que estão aqui ouvindo, nos assistindo, se vocês ainda não se inscreveram, clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, compartilha com as pessoas que você gosta e, claro, não deixa de deixar aí o seu joinha também, porque tudo isso é muito importante pra gente. Um beijo grande pra vocês. Mãe, parabéns pela mulher que você é, por ser um exemplo pra mim, na minha vida. Amo você. Beijo, gente. Beijos, mamãe. Beijo! É.